Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está assistindo este vídeo, mas eu creio que Deus quer falar com você. Ok? Vamos a uma breve oração? Senhor Deus, diante de Ti estamos. Colocamos o nosso coração no Teu altar, Senhor. Queremos receber, Senhor, com mansidão, Senhor, toda a palavra, Senhor Jesus, que pelo Teu Espírito Santo, Senhor, é implantado nos nossos corações. Queremos te agradecer por tudo que tu tens feito por nós até agora, neste momento, Pai. E clamar que tu abra o nosso entendimento, Senhor, e abra os olhos do nosso coração, Senhor, para que entendamos a tua santa palavra, Senhor, com temor e tremor. Amém. Amém? Hoje eu queria ler uma palavra que está localizada no livro de 2 Reis, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9. Neste momento, Israel estava passando por uma situação muito difícil, né? A situação de Israel era de extrema fome, de extrema dificuldade, e realmente não parecia que tinha alguma solução viável para aquela situação, nem a longo prazo. Né? A situação de Israel era tão crítica que parecia que a longo prazo não existia uma solução viável. Né? Mas tinha profeta naquela terra, e aquela terra era do Deus de Israel, né? Então, essa solução, que nem a longo prazo parecia viável, aconteceu de um dia para o outro. Vamos ver o que diz aqui. 2 Reis 7, versículo 9. Então, disseram uns para os outros, né? Isso eram 10 leprosos. Vamos começar no versículo 8 para ficar mais inteligível, tá bem? 2 Reis, capítulo 7, versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Quando eles chegaram, os leprosos, eles não ficavam no arraial de Israel, né? Por terem lepra, eles eram obrigados a ficar fora do arraial, ou seja, fora da cidade. Por estarem fora da cidade, eles perceberam antes dos demais israelitas que os sírios haviam retrocedido. Um exército que era mais forte que Israel, que tinha mais condições de vencer Israel, um exército que era muito mais poderoso e que encontrou uma Israel, não uma Israel como na época de Davi, né, que era um Israel forte, um Israel guerreiro, um Israel com capacidade de bater de frente, de vencer, não, era uma Israel enfraquecida, né, onde o povo passava fome, quanto mais ter condições de resistir a um exército como era o sírio. Eles não tinham a menor condição de resistir àquele exército, eles já estavam castigados, né, por situações internas, e não teriam a menor condição de resistir ao exército sírio. Mas Deus usou a boca do profeta e disse que não só eles não seriam feitos escravos pelos sírios, como é o que tudo parecia dar a entender que aconteceria, como além disso, Deus os faria prósperos, né? E aqui diz uma palavra assim: este dia é dia de boas novas. E se nos calarmos e esperarmos até a luz da alva, seremos tidos por culpados. Talvez nós olhemos para essa história e pensemos, né? Tudo bem, tu tá lendo uma historinha que estava lá no Velho Testamento, né? Interessante, bonita, de fé, a história, ok. Mas mais do que isso, eu acredito que é uma coisa que Deus tem para nós hoje, né? Que Deus quer nos dizer hoje. Por quê? Todo mundo e todo país, né, e não só o nosso país, como vários países, estão passando por uma situação de dificuldade, né? Tem o coronavírus, tem a quarentena que tá, e as pessoas impossibilitadas de sair para trabalhar em muitos lugares, proibidas de ir para trabalhar,
né? Isso está trazendo bastante dificuldade de forma generalizada para todas as pessoas. Não deixa de ser semelhante com aquilo que aconteceu em Israel na época, né? Israel estava enfraquecida, com dificuldade de resistir, assim como muitas pessoas estão em dificuldade, sem condições ou com medo de sair para fora para fazer o que precisa ser feito, seja trabalhar ou sejam as funções que tem. Muitas pessoas estão enfraquecidas do coração, né? Assim como Israel estava enfraquecido naquela época, né? Assim como Israel estava sem a menor condição de resistir, sem a menor condição de se impor ao inimigo que estava vindo para dar o passo final, que era escravizar eles. Sem a menor condição de resistir, Deus deu a vitória. Além de não serem feitos escravos, eles ainda foram, né, vamos dizer assim, exaltados por Deus, né? Porque antes um povo que passava fome passou a ter uma abundância que não esperava. Então, também da mesma forma, hoje Deus tem boas novas para nós. E digo que essas boas novas, elas são mais do que Deus pode nos tirar dessa pandemia, Deus pode nos tirar dessa quarentena. Tem uma boa nova que é muito maior do que todas essas juntas. Tem uma boa nova que é muito maior do que a melhor notícia que possam te dar nesta terra. A maior das boas novas que alguém pode te dar e que um ser humano pode receber em vida é: Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele desceu da glória dele. Ele desceu da glória dele. Ele estava no céu, onde não tem dor, onde não tem tristeza, onde não tem maldade nem corrupção. Ele desceu do céu. Ele deixou a glória dele e veio à terra. Não só veio à terra, nos ensinou o caminho de Deus e morreu pelos nossos pecados. Morreu para nos salvar. Hoje o sangue de Jesus Cristo é o único e verdadeiro sacrifício capaz de salvar toda a humanidade de todos os seus pecados. Essa é a maior boa nova que nós temos para receber. Essa é a maior boa nova que alguém vai poder dar a outro ser humano em vida. Jesus Cristo vive. Ele morreu, ele foi morto pelos nossos pecados, ele sofreu para que nós tivéssemos a salvação, ele foi separado de Deus para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Jesus Cristo vive, né? E aqui a gente vê, no versículo 9 diz mais: além da boa nova, olha o que os leprosos fizeram ao perceber aquilo ali, né? Porque uma hora eles saíram e viram que o exército sírio tinha simplesmente retrocedido. Assim como muitos cristãos, quando recebem a mensagem do evangelho, se dão conta que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Começam a se dar conta que existe um outro reino, um reino espiritual, não um reino com demarcação física, mas um reino espiritual, onde que Deus, através do sangue de Jesus Cristo, nos tira do reino das trevas, do reino do pecado, do reino da maldição, do reino que nos levaria ao inferno, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Ele faz isso através do sacrifício de Cristo, e nós estamos aptos a entrar no reino de Deus, do qual nós havíamos sido expulsos pelo pecado, né? Pelo pecado. Fomos expulsos do Éden e proibidos de tocar na árvore da vida. Mas Jesus Cristo, com o seu único e verdadeiro e suficiente sacrifício, nos tirou, nos arrancou do meio do reino das trevas e nos pôs no reino do Filho do seu amor. Deus, através de Jesus Cristo, fez isso, que é o Evangelho,
da salvação, né? O reino do Filho do amor de Deus é o evangelho da salvação. É a boa nova, que Cristo vive, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas que Ele está vivo, que Ele cura, que Ele salva, que Ele perdoa, que Ele liberta, que Ele está conosco até a consumação do século. Essa é a boa nova do evangelho. Boa nova essa que não poderia ser, eu acho que comparada a nenhuma outra notícia, boa ou ruim, em qualquer fase da vida do ser humano. Eu acho que quando nós entendermos o que realmente significa essa mensagem, poucas coisas parecerão realmente ser difíceis ou grandes o suficiente para nos impactar. Porque Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Ele morreu por nós, mas Ele está vivo. Para restaurar, para santificar, para purificar, para trazer nova vida. Jesus Cristo está vivo. Diz aqui, olha, os leprosos, quando eles viram a salvação de Deus, olha o que eles disseram. Este dia é dia de boas novas. Se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. O cristão que se cala diante das boas novas, ele é tido por culpado diante de Deus. O cristão que se cala e não fala do amor de Deus, da salvação de Deus, do poder do evangelho, da cruz do Calvário, o cristão que se cala disso, ele peca. Diz aqui, ó, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Então, Deus está nos dizendo o que é a luz da manhã que representa no reino cristão. Aqui representava o outro dia, mas o que representa para nós hoje? A luz da manhã é quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, essa é a luz da manhã. Né? Então, se nós esperarmos até a volta de Jesus Cristo para começarmos a falar dele, seremos tidos por culpados. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, a era da graça já terminou. Ninguém mais vai poder se arrepender. Hoje nós estamos na era da graça. Não há pecado que não possa ser perdoado se encontrarmos lugar de arrependimento. Porque Judas não encontrou lugar de arrependimento. Pedro encontrou lugar de arrependimento e foi perdoado. Judas não encontrou lugar de arrependimento e não foi perdoado. Então, quando nos arrependermos, sinceramente, não existe pecado na face da terra, na era da graça, que não possa ser perdoado. Eu digo desde os pecados mais mínimos aos mais extremos, não há pecado na era da graça que não possa ser perdoado. Entretanto, quando vier a luz da manhã, que representa Jesus Cristo, que representa a segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele vem buscar a igreja, arrebata-la nos ares e leva para Nova Jerusalém, quando chegar este momento, não há mais chance para arrependimento. Se tu estava com Deus até ali, tu estava. Se tu não estava com Deus naquele momento, não tem volta. Então, por isso que aqui eles disseram, se nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. O cristão que não fala do amor de Deus, ele é tido por culpado diante de Deus. Se quando Jesus Cristo voltar e tu não falou do poder do evangelho da salvação, tu não falou da capacidade salvadora de Jesus Cristo, tu não falou do poder do amor do sangue derramado na cruz do Calvário, seremos tidos por culpados. Porque devemos falar da salvação de Deus, do poder perdoador do evangelho, do poder de redenção do evangelho, do poder de cura do evangelho, do poder de restauração do evangelho. Assim como os leprosos viram a salvação de Deus e anunciaram ela, da mesma forma o cristão, ao ver a salvação de Deus, deve anunciá-la. Com palavras, sim, mas com atitudes também.
Porque não basta um cristão sair pregando que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus está vivo, se as atitudes dele não condizem com o evangelho. Existe a pregação falada? Existe. Mas existe a pregação que tu prega com as tuas atitudes, sendo a diferença, sendo o sal da terra, sendo luz, não importa a situação. Se independente da situação você é sal, se independente da situação você é luz, você já está pregando o evangelho com as suas atitudes. Mas existem as duas formas de pregar o evangelho, onde tu mostra que tu é servo de Deus pelo que tu é e pela tua atitude, e também quando tu fala do poder do evangelho da salvação. Isso também é a pregação. E se não falarmos do poder restaurador, do amor de Jesus Cristo, seremos tidos por culpados. A boa nova do evangelho deve ser anunciada, porque Deus quer tantos filhos quantos ele puder ter, né? Deus quer tantos filhos quantos ele puder alcançar. Então, quanto mais pregada for essa boa nova do evangelho, mais o reino de Deus ficará cheio de cristãos e mais alegre ficará nosso Pai eterno, que é Deus. Amém? Por isso, hoje, se você nunca tinha ouvido a boa nova, você ouviu a boa nova. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus... Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe pecado, não existe nada que te possa separar do amor de Deus nessa terra, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perigo, nem dores, nada nesse mundo pode nos separar do amor perdoador de Deus, da força do evangelho, da cruz de Cristo. Nada nesse mundo pode. E se você já conhecia a mensagem deste evangelho, saiba que devemos pregar Cristo através das nossas atitudes, devemos pregar Cristo através da nossa palavra, porque senão, se esperarmos a vinda de Jesus Cristo, seremos tidos por culpados. E a vinda de Jesus Cristo pode ser a segunda vinda de Jesus Cristo nos ares, pode, mas também, a partir do momento que nós morremos aqui na terra, se nós nos arrependermos, se naquele período nosso coração havia encontrado arrependimento, encontrou. Se não havia encontrado arrependimento, não existe outra forma de poder salvar aquela alma. Aquela alma se perde. Por isso que nós devemos entender que hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe onde vai estar. Por isso devemos aceitar o evangelho o quanto antes, devemos pregar o evangelho o quanto antes, porque assim como Jesus Cristo pode vir daqui a 500 anos nos ares, e nós podemos ficar velhinhos esperando Jesus voltar, Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar daqui a pouco. Jesus pode voltar daqui a 1 hora, tanto nos ares quanto para uma única pessoa. Porque quando tu, né, quando a vida se esvai, né, quando voltamos ao pó e Deus nos toma novamente, naquele momento, a nossa chance de ouvir a voz do evangelho terminou. A nossa chance de pregar o evangelho terminou. Porque não há mais vida, né? Não há nada que possa se fazer no pó. Nada que possa se fazer no pó. Né? Por isso devemos viver o evangelho enquanto ainda temos vida. Devemos pregar o evangelho enquanto ainda temos vida, porque nós não temos controle do amanhã. Deus tem, nós não. Claro que o cristão que anda com Deus sabe entender os tempos e as épocas, né? Sabe. Mas mesmo assim, devemos pregar enquanto nós estamos na era da graça ainda, enquanto ainda existe chance para arrependimento, porque na segunda vinda de Jesus Cristo é a era do juízo. Ali vai tudo a termo. O feito pelo não feito vai tudo a termo. E tudo a julgamento. Então devemos pregar o evangelho, o amor de Deus, enquanto ainda temos chance de arrependimento, para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração de encerramento. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, queremos clamar, Senhor Jesus,
que tu venhas estar assentando essas palavras nos nossos corações, Senhor. Que a boa nova do Evangelho possa nos alcançar, Senhor. Que a boa nova do Evangelho de Deus possa ser espalhada com graça, com misericórdia, com piedade, com amor, Senhor. Para a glória do teu santo nome, que tu venha nos encher da tua graça, Pai. Tu venha nos encher da tua misericórdia, do teu perdão, Senhor. Assenta no nosso coração a boa nova do Evangelho, Senhor Jesus, para que nós possamos espalhá-la, Deus, com devido temor, com devido entendimento, Pai, para a glória do teu nome. Amém? Que Deus abençoe, que a paz de Deus esteja com você. Amém?